Alvenaria ou steel frame? Olha, para quem já pensou em construir, essa dúvida é um clássico, né? Hoje, a gente vai direto ao ponto para desvendar qual é o custo real por trás de cada método. E aí, descobrir qual deles realmente se encaixa em cada tipo de projeto e, claro, em cada bolso. Vamos aos fatos. De um lado, a gente tem a alvenaria. É aquele sistema tradicional que a gente conhece bem, sabe, robusto, familiar. Do outro, o steel frame, que chega com essa promessa de ser uma construção mais rápida, mais limpa, mais moderna. Parece que a gente está colocando a tradição bem de frente com a inovação. E é exatamente aqui que a gente entra no principal obstáculo para muita gente, a ideia do custo. A primeira coisa que vem à cabeça quando se fala em sistemas modernos é que o preço vai lá para cima. Mas será que é assim mesmo? Essa frase aqui, nossa, ela é quase um mantra no mundo da construção. Ah, esse sistema de aço é coisa de rico. É uma crença muito, muito forte. E hoje a gente vai pegar os números e analisar se ela se sustenta mesmo quando a gente olha para o quadro completo da obra. Agora, o que é realmente interessante nessa análise é que o custo de uma obra vai muito além do preço do material na loja. Sabe, existem umas economias invisíveis que não aparecem naquela primeira continha de padaria, mas que no final fazem uma diferença enorme no valor total. Vamos começar com o fator mais poderoso de todos, o tempo. Uma obra em steel frame pode ser até 40% mais rápida que uma de alvenaria. Pensa nisso, é quase metade do tempo. E numa construção, cada dia que a gente economiza é dinheiro no bolso, não tem jeito. E como é que essa redução de 40% no tempo vira economia de verdade? É bem simples, mão de obra. São meses a menos pagando a equipe de construção. A tabela aqui ajuda a visualizar bem. O material do steel frame pode até ter um custo inicial maior, sim, mas a economia com a mão de obra e com a quase zero necessidade de gastar com remoção de entulho, olha, no fim, isso pode não só equilibrar a conta, como até virar o jogo. Outro gigante da economia é o desperdício. Uma obra de alvenaria, por natureza, gera, montanhas de entulho. Caco de tijolo, sobra de argamassa, areia. Já no steel frame, como as peças são pré-fabricadas com uma precisão milimétrica, o desperdício é quase zero. O canteiro de obras fica incrivelmente mais limpo. E o ponto fundamental é esse. Um canteiro limpinho é ótimo, claro. Mas o que importa mesmo é que o dinheiro investido não está sendo jogado fora, né? Cada real vai para a parede, para a estrutura, e não para uma caçamba de entulho. Certo, a parte da economia ficou clara. Mas aí vem a segunda grande preocupação, que é super válida. Uma estrutura que parece tão levinha pode ser de verdade tão forte e durável quanto uma parede de tijolos? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando a gente olha para aquele esqueleto de perfis de aço e compara com uma parede maciça de alvenaria, pode dar uma sensação de fragilidade. Será que essa estrutura aguenta o tranco ao longo das décadas? Bom, a resposta está na tecnologia por trás do material. Não é um aço qualquer, sabe? É o aço galvanizado, que passa por um processo que dá a ele uma camada protetora de zinco. Isso torna extremamente resistente à corrosão, à ferrugem, garantindo uma vida útil bem longa e toda a segurança estrutural que as normas exigem. É a tecnologia trabalhando a nosso favor. E essa leveza toda da estrutura de aço, se a gente comparar com o peso da alvenaria, nos leva a um dos pontos mais críticos e caros de qualquer obra, a fundação. A lógica aqui é bem direta. Uma casa de alvenaria, por ser muito pesada, precisa de fundações profundas, caras, com muito concreto e aço. Já a estrutura leve do steel frame alivia essa carga toda no solo. Isso permite fundações mais simples, mais rasas e, por consequência, muito mais baratas e rápidas de fazer. A economia começa literalmente de baixo para cima. Então, depois de analisar tempo, desperdício, durabilidade, fundações, como é que a gente chega num veredito? A verdade é que não existe uma resposta única para todo mundo. A melhor opção depende totalmente das prioridades de cada projeto. Então, para tomar a decisão, vale a pena refletir sobre algumas coisinhas. Ter a casa pronto o mais rápido possível é a prioridade número 1. Um controle financeiro bem amarradinho, sem surpresas com desperdício, é fundamental. O terreno da obra é mais complicado, tipo um declive, onde uma estrutura mais leve seria uma bela vantagem. E a pergunta de ouro, a análise está focada no custo total da obra ou só naquele preço inicial dos materiais? No final das contas, a grande reflexão é essa. Para um projeto, o que importa mais? O preço que está lá na etiqueta ou o valor final que é entregue quando a gente considera a economia de tempo, a eficiência e a ausência de desperdício? A escolha inteligente está em olhar o quadro completo e não só uma parte dele. É algo para se pensar, sem dúvida.